Ô, Uribe, a gente vai continuar falando disso, que é um assunto muito sério. O petróleo disparou com essa tensão no Oriente Médio, o anúncio do pedágio dos Estados Unidos. Quem vai também repercutir essa história, atualizar a cotação, é a nossa analista de economia, âncora do CNN Money, Débora Oliveira. Que luxo tê-la aqui hoje, Débora. Bem-vinda sempre. Pedi uma licença, um espacinho para estar aqui no Bastidores, né? Pelo menos uma vez ou outra consegui estar aqui com vocês também. Boa tarde para vocês, meu querido Tainá, Uribe. Olha só, gente, a resposta veio muito imediata no petróleo, principalmente depois dessa postagem de Donald Trump, que o Américo Martins já detalhava para a gente com grande esmero por aqui. E por que disso? A grande preocupação é que a gente tenha um petróleo ou mercadorias ficando muito mais caro, coisa que não acontecia antes do início da guerra. Afinal de contas, essa era uma rota marítima que a gente não tinha nenhum tipo de taxa ou de cobrança de tarifa para que esses navios conseguissem trafegar por lá. Então, a gente já deu a largada, a gente já começou a semana com o petróleo em alta hoje, isso por causa da preocupação com essa rota devido à questão dos ataques. Só que era uma alta que vinha um pouco controlada, na casa dos 2% e 3%, porém agora, nesse momento, olha como está a situação do petróleo. Praticamente dobrou essa alta, que é o que a gente vai ver agora, passou dos 5% de alta o petróleo, o barril do Brent. E justamente com essa preocupação, com esse temor de que agora, a partir dessa fala de Donald Trump, a gente tenha não só o petróleo ficando mais caro, caso a gente tenha um restabelecimento da navegabilidade por lá, como também qualquer outra mercadoria. Justamente porque isso traz um impacto inflacionário a nível global. E aí esse foi o efeito, 5,21% que a gente tem de alta para o barril do petróleo Brent agora, que está cotado quase nos $80. Chegamos a bater os $80 até ao longo da manhã, depois dessa fala de Donald Trump. Quando a gente tinha apenas a questão dos ataques, sendo precificado no preço do barril do petróleo, essa alta era um pouco menor, até porque a gente tem uma queda na demanda da China, existe uma queda também da demanda pelo petróleo e isso acaba favorecendo de a gente não ter uma alta ainda pior nesse momento. Mas essa fala de Donald Trump traz uma imensa preocupação do mercado. Afinal de contas, ter uma rota marítima sendo taxada nessa forma e uma rota marítima que tem uma grande importância para uma commodity como o petróleo, por onde passava cerca de 20% do petróleo que a gente consumia no mundo todo, isso traz uma imensa preocupação. O efeito veio de imediato. É claro que, lógico, para bolsas como, por exemplo, a do Brasil, que tem um grande suporte em cima das petroleiras, em cima de papéis, de ações como a Petrobras, que se beneficiam da alta do petróleo, a gente acaba tendo um certo benefício, digamos assim. Hoje a Bolsa Brasileira cai, mas muito menos do que poderia estar caindo caso não fosse o fato da gente ter as exportações de petróleo sendo algo positivo para o Brasil. Mas nos Estados Unidos a reação nas bolsas também veio de imediato, a gente tendo todas as bolsas por lá caindo bastante, com esse temor de falas de Donald Trump, que são, aliás, contraditórias com falas dele de junho, que já dizia e já criticava duramente o Irã quando queria o Irã impor essas tarifas, esse pedágio para que os navios passassem pela região. Ou seja, Donald Trump que se contradiz em mais um momento, dada a situação e por ser Donald Trump a gente pode ter uma volta atrás do que ele disse, mas o efeito de imediato a gente já vê na cotação do barril do petróleo que agora dispara, passa dos 5%. É pressão inflacionária que a gente vem pela frente, tem efeito aqui, tem efeito em todos os lugares do mundo, tem efeito nas políticas monetárias. Uma das principais reações que a gente pode esperar, principalmente vindo da Europa, que tem uma grande dependência da importação de energia vindo nessa região do Oriente Médio, Tainá e Uribe. Obrigado, Débora. Obrigado pela participação. A Débora está todo dia de manhãzinha no CNN abrindo Money, a lojinha aqui, abrindo a programação. Abrindo a lojinha, tudo que começa no Money Call, com todas as informações do que os investidores precisam saber para investir no dia. Eu assisto ela todo dia. Todo dia. Para investir, só entendeu? Só invisto depois de... Essa carteira deve estar lucrando muito. A minha carteira tá vazia. Eu só invisto errado, porque eu não tenho tempo de assistir vocês. Quem assiste ao CNN Money investe da maneira correta. Eu estou baixando minha dívida, tentando baixar a dívida que eu tenho. Débora, você volta daqui a pouquinho. Obrigado, minha amiga.